Olá, senador, boa tarde. Está prevista a instalação amanhã da CPI do crime organizado. Como é que o senhor avalia a instalação dessa CPI e a finalidade? Olha, precisou acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro semana passada, essa mega operação, para que o Senado se movesse. Desde que eu cheguei aqui, comprometido com o povo cearense, eu dei entrada na CPI do narcoterrorismo, a CPI para investigar esse estado paralelo que manda e desmanda no Brasil, do narcotráfico. E ficou um tempo na presidência do Senado, eu consegui as assinaturas, aí acabou sendo arquivado. Depois nós tentamos com a Câmara dos Deputados conseguir as assinaturas novamente aqui no Senado. Lá na Câmara dos Deputados, o deputado Coronel Meira chegou próximo, mas não conseguiu. Dessa vez deu tudo certo, amanhã será instalado. Eu faço parte dessa comissão e nós precisamos passar limpo o Brasil. O Brasil é do cidadão de bem, o Brasil das pessoas que querem trabalhar, querem ter o direito básico humano de ir e vir. O que a gente está vendo, não apenas no estado do Ceará, mas no Brasil, é uma inversão completa de valores, onde o medo e a covardia das autoridades, quem paga o preço é o cidadão comum. E chega, já deu, Nós temos aí 60 milhões de brasileiros sob o domínio de facções criminosas. No meu estado, que é a terra da luz, que hoje está mais parecendo terra de sombra, de treva, nós vemos aí cidades, grande parte de cidades do interior do Ceará já tomadas pelo crime organizado. Agora mesmo, esse final de semana, uma vila inteira de Pacatuba abandonada, porque as facções mandaram a população sair. Meses atrás nós tivemos um distrito inteiro de morada nova. Da mesma forma, a cidade do interior do estado, sem ninguém. O Estado, ele abandonou completamente e não consegue retomar. Tivemos uma operação que foi um sucesso agora lá no estado do Ceará, eu quero parabenizar os policiais militares da minha terra, que fizeram uma operação ali e conseguiram efetivamente dominar a situação e algo parecido com o que aconteceu no Rio de Janeiro. Infelizmente tem vidas perdidas, mas isso faz parte do enfrentamento. Tem que ter um enfrentamento, assim como tem que ter política pública, para não deixar a população com gratidão aos narcoterroristas, Como eles chegam com fralda, com leite para as crianças. O Estado precisa oferecer lazer, esporte, para tirar o jovem desse caminho tortuoso. Precisa chegar ao Estado, mas precisa enfrentar com coragem. Nós estamos no estado, que é o estado do Ceará, onde, do segundo Fórum Brasileiro de Segurança, das 12 cidades mais violentas do Brasil, 10 estão no Nordeste e 5 estão no meu estado. Então, isso mostra a falência completa. Ainda vem o ministro Lewandowski, para citar uma fake news, falar, em vez de estar no Rio de Janeiro, no dia da operação, ele estava recebendo o título de cidadão cearense e vai lá e fala fake news, dizendo que o Ceará é referência em segurança. Onde? Se os piores índices estão lá. Então, a gente vê também que o discurso é ideológico, é politiqueiro. Quando você afirma, uma parte da grande mídia, do próprio governo, que chega e diz que no Rio de Janeiro houve chacina, que a coisa não foi bem assim no início, era essa a narrativa, E quando acontece no governo do PT, lá do Ceará, como essas 6 pessoas que perderam a vida, pessoas com histórico no crime, aí não é chacina. Então, mostra que realmente existe contradição dentro desse governo que não enfrenta o crime. Diga-se de passagem que o presidente Lula deu o pior exemplo possível vindo de cima. Quando a gente aprova o fim das saidinhas aqui no Congresso Nacional, ele numa canetada veta. A gente teve que derrubar o veto dele. Então é um governo que é muito assim, dá sinais trocados na área da segurança. Essa CPI vem para corrigir isso, para jogar luz nesse momento nebuloso que vive o nosso país, mas vai dar tudo certo, nós vamos sair dessa. Senador, ainda falando sobre comissão parlamentar de inquérito, hoje tem uma comissão agendada, a CPMI, que é uma comissão mista, com deputados também, do INSS. Como é que o senhor avalia o andamento dessa CPMI até agora? Olha, quando a gente percebe que os familiares de quem estava assaltando os cofres públicos do INSS, da Previdência Social, figuras importantes da República, que
os braços políticos estão sendo blindados, que a gente não chegue, pelo governo Lula, que assaltou a comissão, a tropa de choque do governo vai lá e não tinha assinado a CPI e dá não a todos os requerimentos, né? A gente percebe quem é que não está querendo buscar a verdade. Então, são dezenas de bilhões de reais que isso pode chegar. A gente já viu aí números de bilhões que circularam em contas de familiares, de pessoas que foram colocadas dentro do INSS. O governo Lula só foi agir depois de uma matéria de 2 anos. Ele já sabia, já tinha sido alertado internamente, mas só foi agir efetivamente depois de 2 anos de uma matéria do Metrópolis, né? Então, isso mostra que é um governo, no mínimo, incompetente. Mas nós vamos buscar. Tem o irmão do próprio presidente Lula, que a gente precisa rastrear. Não deixaram a gente convocar aqui para a CPMI do INSS essa roubalheira escandalosa que, vamos combinar, né? Quem gosta de sindicato não é a direita, não são os conservadores do Brasil. Muito obrigado pela entrevista.